Porque kardecista seria, na verdade, o método que Kardec utilizou para fazer todo o compilado que ele trouxe à doutrina espírita. Então, seria um método de estudo, de perguntas, respostas, de receber inúmeras mensagens de outros locais, de outros médiuns, e nesse compilado ele fazer um resumo e trazer para nós em forma dos livros que ele nos trouxe. Então, kardecista seria um método de estudo e de planejamento que o Kardec utilizou. O correto seríamos dizer, somos espiritistas ou espíritas, tá? Espiritista é um termo trazido por Kardec, só que a palavra espírita ficou mais, né, caiu mais na questão assim, das pessoas, né, no dia a dia, e hoje quase não se utiliza mais esse termo espiritista, mas na época do Kardec era o mais utilizado. No slide anterior, nós vimos que ela fala das obras básicas de Kardec, né? Da doutrina espírita. E aqui a gente trouxe os princípios básicos dessa doutrina. Toda doutrina ela tem um embasamento. E qual é o embasamento da doutrina espírita? Ela tem 5 princípios que são essenciais para que eu me diga espírita. Eu tenho que ser conhecedor e aceitar e acatar esses princípios como verdades. São eles: primeiro, a existência de Deus. Não podemos nos dizer espíritas se não temos a crença e a certeza da existência desse ser supremo, né, causa primária de todas as coisas, como está lá no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta. Na imortalidade da alma. Não posso me dizer espírita se eu não creio que, após a morte do corpo físico, o espírito ele sobrevive. A alma sobrevive à morte do corpo. O corpo já não tem mais condições de dar a vida, de se mostrar, né, ativo para aquele espírito. Então, o espírito abandona o corpo, mas ele abandonou e ele continua existindo. O corpo vai se acabar ali, né, vai terminar, mas o espírito ele permanece. A comunicabilidade dos espíritos, que a gente conhece mais comumente como mediunidade. Essa possibilidade, já que o espírito ele permanece, ele continua a sua vida, né, a sua existência após a vida do corpo físico, ele também tem essa possibilidade de vir até ao mundo material e travar essa comunicação com quem está ainda no corpo físico. Então, essa é a comunicabilidade dos espíritos, que é essa ligação, esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Depois, a pluralidade das existências, já que o espírito ele permanece, ele continua e ele vem até nós no corpo físico para poder trazer as suas comunicações, ele pode travar esse diálogo. Então, para que esse espírito sobrevive? Por que ele sobrevive? Na verdade, ele sobrevive e vai continuar sobrevivendo, mas ele necessita de uma nova experiência no corpo físico, que é a reencarnação. Então, a pluralidade das existências nos traz a reencarnação. Hoje estou como Cristina, nessa personalidade de Cristina, mas eu tive já outras experiências, como todos nós aqui, num outro corpo físico, com outras personalidades. A individualidade é uma só, mas, porém, cada individualidade é um amálgama de personalidades. E daqui, depois de Cristina, serei outras tantas pessoas, outras tantas personalidades, mas trazendo toda essa bagagem de tantas outras existências que a gente já teve. E, por fim, a pluralidade dos mundos habitados, que é a questão de sabermos que nesse universo gigantesco não é impossível que só a Terra tenha a possibilidade, né, ou que Deus escolheu a Terra como sendo o único planeta que possa ter a vida, que possa
manter essa convivência, essas relações no mundo espiritual e o mundo material. Ah, Cristina, mas a gente ainda não achou vida em outros planetas. Não achou porque a gente procura nessa matéria, com esse corpo físico que é criado com todos os elementos da Terra. Mas se eu busco em outros planetas que não têm os mesmos elementos da Terra, como eu vou encontrar vida conforme a da Terra? A vida que existe em outros planetas são vidas de acordo com os elementos de criação daquele planeta. Portanto, por isso que a gente não tem essa questão, né, de termos que encontrar vida como nossa vida aqui no planeta Terra. E aí a gente tem aqui embaixo espiritismo e espiritualismo. Já falamos que kardecismo e kardecista é um termo que não se deve nem utilizar, né? Então, o que é espiritismo e o que é espiritualismo? São a mesma coisa? Eles têm o mesmo conceito? O que é espiritismo? Espiritismo é a doutrina que vem com todos os princípios básicos, com todas as questões da doutrina espírita. Então, se eu tenho a doutrina espírita como lema, como algo a ser seguido, eu estou seguindo o espiritismo. Espiritualismo é quase que a mesma coisa. A doutrina espírita é espiritualista, mas nem toda doutrina espiritualista é espírita. Por quê? Porque o espiritualismo, ele crê na existência de Deus, ele crê na imortalidade da alma, mas nem todos os que são espiritualistas creem na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade das existências e nem tampouco na pluralidade dos mundos habitados. Exemplo, catolicismo é espiritualista, porque ele crê na existência de um Deus e ele crê na continuidade da vida fora da matéria, né? Ah, mas será que ele crê? Crê, porque se ele crê que nós, depois de morrermos, vamos ou para o céu ou para o inferno, se eu vou, eu existo, né? Então, ele crê na existência após a vida material. Porém, não creem na possibilidade da comunicação da espiritualidade com a matéria. Não creem na pluralidade das existências, que seria a reencarnação. Então, nem todos que são espiritualistas são espíritas, tá? E tendo ainda nessa questão de espiritismo e espiritualismo, nós lembramos ainda que em 1840 já existia um movimento na França que era chamado de neo-espiritualismo. O que era isso? Todos nós sabemos que os fenômenos espíritas, né, os fenômenos espirituais, eles existem desde sempre. A Bíblia está aí cheia de fenômenos espirituais, né? Então, esses fenômenos, eles começaram a ser estudados em 1840. E aí, um senhor, que era um estudioso desses fenômenos, chamado senhor Roger, ele criou em 1850, aliás, em 1840, ele criou um grupo de estudos de fenômenos espirituais, que era um grupo de estudos que estudava esse neo-espiritualismo, esse novo espiritualismo, uma nova visão desses fenômenos que ocorriam e que as pessoas não tinham uma explicação muito científica para isso. Esse senhor Roger, ele cria esse grupo de estudos. Em 1850, nos Estados Unidos, já existiam 300 grupos de estudos desse neo-espiritualismo. Por que a gente está falando isso? Porque a gente vê que não foi Kardec que trouxe essa novidade. Essa novidade, ela já existia. Kardec só veio trazer uma nova visão, um novo jeito de ver esses fenômenos espirituais, tá? Em 1855,
Kardec entra no seu primeiro contato com esse novo espiritualismo e essa nova doutrina que estava aí começando, que na verdade não era uma doutrina, era um movimento das mesas girantes. E na segunda terça-feira de maio, Kardec vai à casa da senhora Plana-Maison, convidado por um amigo, para que ele pudesse ver o fenômeno das mesas girantes, a mesa que falava. E ele traz aquela frase, né, de que até que se prove que uma mesa tem nervos e cérebro para sentir e para pensar, aí sim ele acreditaria. Então ele vai totalmente cético para essa reunião, para ver o que era esse movimento que todo mundo estava comentando e ele ainda não tinha noção do que poderia ser. E ali ele se desperta para uma curiosidade de buscar novos conhecimentos e de trazer àqueles espíritos que estavam ali novas perguntas, porque as pessoas faziam perguntas frívolas, perguntas banais, e ele, como um estudioso, pedagogo, ele tinha perguntas mais interessantes a serem feitas, mais que poderiam trazer elucidações. E ele começa a se debruçar sobre esse fenômeno. Aquele mesmo senhor Roger, de 1840, vai ao encontro de Kardec, ele já tinha 15 anos de estudos, e traz para Kardec 50 cadernos de mensagens que ele havia recebido nesses grupos que ele frequentava. E Kardec recebe esses seus primeiros 50 cadernos, onde ele vai ter começar o compilado de mensagens para depois codificar na doutrina espírita. E em 1857, no dia 18 de abril, nasce o primeiro livro dos Espíritos com 501 perguntas. Hoje, na edição, né, depois de uma outra edição, o livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, mas na sua primeira edição ela tinha somente 501 perguntas. E depois, em 1858, quase um ano depois do Livro dos Espíritos, Kardec funda o primeiro centro espírita, verdadeiramente espírita, pautado nos princípios básicos da doutrina e em todos os preceitos doutrinários que ele já havia trazido através do Livro dos Espíritos. E aí ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ali a gente tem o nosso primeiro centro espírita, totalmente pautado na doutrina espírita. E como nós estávamos falando, né, do conceito de centro espírita trazido pela internet, né, pelo dicionário, vamos então agora buscar o conceito de centro espírita através da própria doutrina espírita. E Emmanuel, que é um benfeitor espiritual, traz como conceito de centro espírita uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhes as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. O que Emmanuel quis dizer com isso? Que o centro espírita é onde a gente aprende e ensina. Por quê? Porque o centro espírita ele não tem a hierarquia daquele que só vem para ensinar e aquele que só vem para aprender. No centro espírita, todos nós estamos aprendendo e ensinando dia a dia, né? Todos nós temos a oportunidade de deixar algo e de levar algo de alguém conosco através do aprendizado, através da convivência, através da fraternidade. Plantar o bem e recolher-lhes as graças. Aqui ele traz a lei de ação e reação, né? Aquilo que eu planto é o que eu vou colher. Todo plantio vai trazer uma colheita, porém, vamos colher aquilo verdadeiramente que plantamos. Então, se eu planto espinhos, vou colher espinhos. Se eu planto bem, eu vou colher o bem. Dentro de uma casa espírita, o que vai ser o plantio, as sementes, são as sementes do bem. E aqui, em nos aprimorar e aperfeiçoar os outros. Por quê? Porque no momento em que eu estudo, trabalho no bem, eu vou estar também me melhorando. Vou estar promovendo
a reforma íntima. E essa reforma íntima vai fazer com que aqueles que estão no meu convívio, tanto dentro da casa espírita quanto fora da casa espírita, também sejam agraciados e, de repente, uma dúvida vai pairar. Por que que fulano, depois que começou a frequentar o centro espírita, já modificou em alguma coisa? Por que que ontem ele fazia isso e hoje ele não faz mais? Então, eu vou buscar também esse local. Se está fazendo bem para o outro, de repente eu vou buscar também esse local para poder ver se eu consigo me melhorar, consigo modificar algumas coisas. E aí nós também trazemos o benefício para aqueles que, de repente, nem aqui na casa espírita não estão, mas que estão junto de nós, no nosso trabalho, na nossa convivência familiar, em outros locais que também estamos convivendo e trocando ideias e trocando experiências. Ainda o Emmanuel fala que o centro espírita é a célula de disseminação do espiritismo e de congraçamento de seus adeptos, onde se toma contato com a mensagem renovadora do Consolador. Célula de disseminação. Por quê? Pelo motivo que eu falei anteriormente. Aqui na Casa Espírita, nós vamos estar falando de quê? De espiritismo, de doutrina espírita. E vamos estar trazendo conhecimento. Esse conhecimento, ele transborda as portas da Casa Espírita, as paredes da Casa Espírita. Ele vai conosco para onde nós formos. E, de repente, numa conversa, num diálogo com alguém, na fila do banco, esperando o ônibus, conversando com alguém na rua, eu trago um postulado espírita. Lá na minha casa, junto com o esposo, que às vezes não é espírita, com um filho que não frequenta, eu trago um conhecimento espírita. Então, eu estou disseminando o conhecimento espírita para aqueles que estão ao meu redor também. E ali e é aqui também que a gente vai estar tomando contato mais direto, mais profundo com a mensagem do Cristo. Porque o Espiritismo, ele veio reviver o cristianismo. Ele veio explicar aquilo que o Cristo não teve a oportunidade de trazer à luz no momento em que ele estava. Deixou sementes e o Espiritismo veio trazer esse conhecimento um pouco mais esclarecido para nós, veio minuciar aqueles ensinamentos do Cristo, né? Trazer à luz o verdadeiro cristianismo que nesses séculos após o Cristo aqui se perdeu numa grande parte do cristianismo. Aquele cristianismo verdadeiro, ele quase não resiste mais, né? E o Espiritismo, ele veio renovar esses laços do cristianismo para que a gente pudesse verdadeiramente entender qual foi a missão de Jesus. Sueli Caldas Schubert, ela tem um livro chamado Edificações Espirituais da Casa Espírita. E ela nesse livro, ela fala que a Casa Espírita não é somente uma construção física, mas, sobretudo, uma construção espiritual, com bases fixadas na espiritualidade, de onde emanam as realizações para o crescimento moral das criaturas humanas. Então, ela fala que a Casa Espírita não são só essas paredes que nós vemos. A Casa Espírita é muito mais do que isso. Ela coloca que é uma construção espiritual, com bases fixadas na espiritualidade. E onde dali é que vão emanar todas as realizações, todas as tarefas que a Casa Espírita física ela promove, essas tarefas, elas são totalmente planejadas, totalmente minuciosas na casa espírita espiritual. Ou seja, então quer dizer que existe um centro paz e harmonia na espiritualidade? Sim, existe. E ele existe desde quando? Desde muitos anos antes da criação da casa espírita física. Muitos anos antes, a espiritualidade já se reúne e já convoca os seus tarefeiros.
Nós que aqui estamos, que estamos trabalhando, que estamos de repente, eu passei aqui perto, eu olhei aqui, a casa estava aberta e eu entrei. Foi por acaso? Não foi por acaso. Estivemos no plano espiritual, numa reunião, num chamado, e a espiritualidade nos trouxe até aqui. Já tinha um planejamento. Esse plano ele foi feito muito antes. E aqui, essa casa, ela existe e num tamanho muito maior. Geralmente, a casa espírita, no plano espiritual, ela tem 5 vezes o tamanho de uma casa espírita no plano físico. Então, imaginemos 5 vezes essa casa espírita aqui, com departamentos inúmeros que a gente não tem nem condições de entender, com tarefas grandiosas que abrangem não só a casa espírita, não só aqueles que frequentam, mas abrangem todo esse bairro, toda essa localidade. Todos os moradores dessa rua são recebidos, são amparados e são auxiliados pela espiritualidade que trabalha aqui nesta casa. E aí, nós temos a casa espírita com 5 características. Ela tem características de templo, de lar, de hospital, de oficina e de escola. Templo, porque é aqui que nós buscamos a Deus. O fortalecimento da nossa fé, essa interação com a espiritualidade. É aqui que a gente busca o entendimento, né, da fé, da espiritualidade, do conhecimento da doutrina. É aqui como lar que nós nos vemos como família, né? Na família, ela é constituída de quê? De pessoas, crianças, adultos, jovens, idosos, o que temos aqui na nossa casa. A casa espírita, ela promove essa união e essa fraternidade familiar daqueles que buscam a casa espírita verdadeiramente, que se fazem parte dessa família espiritual, tá? Ela é um hospital, por quê? Porque o próprio Cristo nos trouxe dizendo que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes da alma. E quem de nós pode se levantar o dedo e falar, eu não sou doente da alma, eu não tenho nenhuma dificuldade? Todos nós temos. Então, a casa espírita é para nós esse posto de socorro espiritual e físico, porque aqui também buscamos a melhoria, às vezes, para o nosso plano físico, para a nossa matéria, né? É oficina. O que se faz em uma oficina? Se trabalha. É oficina de trabalho, porque através do trabalho é que nós vamos crescer espiritualmente. O Espiritismo tem como lema, fora da caridade não há salvação. E aqui, trabalhando nessa oficina de trabalho, é que a gente vai estar regenerando, nos redimindo das nossas faltas, das nossas dificuldades, das nossas mazelas. Essa salvação, que é fora da caridade não há salvação, não é que a salvação salva, a caridade salva, é que a caridade vai redimir os nossos erros. É com o bem que se paga o mal. É auxiliando o nosso irmão, fazendo bem, amando o nosso próximo, é que nós vamos estar nos melhorando para uma evolução espiritual. E a escola, por quê? Porque a casa espírita promove conhecimento. Ela traz a luz ao cristianismo, ela traz os preceitos espíritas, ela vai desvendar, tirar véus de coisas que no passado eram vistos como mistérios. E para a doutrina espírita não há mistério, não há milagre. A doutrina espírita explica tudo. É só termos a vontade e a disposição para buscarmos essas respostas. E ela é uma escola também para nós. Porque aqui temos também a evangelização, o atendimento fraterno, tem os estudos, seminários, cursos.
Então, ela vai promover a melhoria do ser integral da humanidade. E aí a gente busca, lembra que o que faz algumas pessoas procurarem um centro espírita. Esse texto aqui eu tirei lá da orientação para o atendimento fraterno, atendimento espiritual no Centro Espírita, que é um livro da FEB, tá? Da Federação Espírita Brasileira. E a Federação Espírita Brasileira fala que as pessoas buscam o Centro Espírita através da curiosidade, quero saber o que fazem lá, né? O que está acontecendo, o que é isso lá? É centro espírita, o que faz? Quero ver se tem imagem, quero ver se bate tambor, quero ver o que eles fazem, quero falar com meu pai que já desencarnou, quero ver alguém, sempre queria ver um espírito, eu vou lá ver se eu vejo um espírito, né? Então é a curiosidade. Outra coisa que faz as pessoas buscarem o centro espírita é a busca de respostas, questionamentos que muitas das vezes outras religiões não nos trazem a resposta. Processos obsessivos, a pessoa está com dificuldade, está buscando, modificou sua atitude, o que está acontecendo? Será que é alguma entidade? A pessoa vem à casa espírita. Enfermidades físicas, aquela doença que está há muito tempo, que a pessoa não consegue saber qual seria uma solução, busca uma casa espírita. Conflitos familiares, sociais, existenciais, a busca da felicidade, não consigo ter paz, não consigo ser feliz, vem a uma casa espírita. Uma depressão, que a pessoa não consegue ter vontade de viver, vontade de felicidade, busca uma casa espírita. E a mediunidade, quando ela se apresenta, traz esses inúmeros questionamentos que só a doutrina espírita pode desvendar. Mas e eu? O que eu busco no centro espírita? E aí essa resposta é uma resposta individual. O que faz cada um de nós sairmos de nossas casas e virmos à casa espírita? Qual a intenção, qual o objetivo que me move? Sair de minha casa, hoje, noite fria, a casa quentinha, uma sopinha lá no fogão. O que me move para que eu possa vir à casa espírita numa noite dessa? O que eu estou buscando? Estou buscando o auxílio material, o auxílio espiritual, estou buscando aquela paz que eu não tenho, estou buscando uma resposta para uma dúvida grandiosa da minha vida. O que eu busco dentro de uma casa espírita? E aí isso, cada um de nós que vai conseguir responder. Mas aí, se eu conseguir responder o que eu busco na casa espírita, que é bem mais fácil, porque cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu objetivo de vida, o que eu deixo na casa espírita? Se eu busco algo, todo mundo, em todos os lugares que a gente frequenta, em qualquer lugar que nós estejamos, eu recebo algo e eu deixo algo. Até nas pessoas. Eu tenho uma amizade, eu recebo a amizade daquela pessoa, ela me dá algo em troca e eu devolvo algo para ela. O que eu estou deixando no centro espírita? Eu estou deixando só as minhas dores, as minhas angústias, as minhas dificuldades? Eu estou deixando o meu comprometimento com a casa espírita, com a doutrina? Eu estou deixando a minha gratidão pelo auxílio que eu recebo, que eu nem vejo, mas que é grandioso o auxílio desde o momento em que abrimos o portão, saímos, adentramos aquele portão, nós já estamos dentro deste templo. O templo não é só este salão, o templo é tudo. Como a gente falou, as ruas, o bairro está envolvido em toda essa esfera de luz, essa irradiação que a casa espírita traz. E o que eu estou deixando? Eu deixo dedicação,
Eu deixo um pouco de mim? Eu consigo fazer algo por esta casa? E quando eu chego, está totalmente preparada espiritualmente para me receber? Nas portas de cada casa espírita existem tarefeiros espirituais e quando adentramos, eles nos seguem, estão junto de nós ali, onde nós vamos sentar, fazendo toda uma leitura áurica para que no momento do passe, aquele tarefeiro que vem para aplicar o passe junto com o medianeiro encarnado, ele já tenha todas as condições de saber qual é o nosso problema. Onde estamos com dificuldade? O que estamos necessitando? Porque aquele irmão espiritual, ele já fez essa leitura áurica em nós. E ele já sabe onde está a nossa necessidade. E ali ele vai comunicar para aquele irmão passista para que ele possa efetivar o passe justamente naquele local onde estamos necessitados. E às vezes nós adentramos a casa espírita do mesmo jeito que a gente adentra em qualquer ambiente, no nosso lar, no cinema, no shopping. Não temos o cuidado de fazermos uma asepsia mental, uma asepsia na nossa maneira de se portar, de se vestir, de falar dentro de uma casa espírita. Nós nos preparamos para ir no shopping, no cinema, numa festa de aniversário, numa festa de casamento, numa igreja, para quem gosta de ir à igreja. Qual é o preparo que nós temos para vir à casa espírita? Às vezes, a gente esquece que está no templo. No momento que adentra esta casa e que entra nesse ambiente, que é um ambiente higienizado, temos que manter essa higiene. E é só isso que a espiritualidade nos pede. E ela está aqui pronta a nos dar tudo que a gente está aqui desejoso e que a gente merece e que a gente precisa. Mas o que nós estamos dando de troca por tanto que recebemos? E os centros espíritas, mais uma orientação lá da orientação para atendimento espiritual, no Centro Espírita da FEB, eles nos colocam que os centros espíritas são uma espécie de janelas abertas para o céu, tendo como missão estudo e prática da doutrina espírita, iluminação pessoal, convivência fraternal, solidariedade, trabalho e tolerância. Então, os centros espíritas estão de janelas abertas, é onde a gente vai vislumbrar o plano espiritual. Aqui estaremos, e quero falar isso com plena certeza, mesmo depois de já termos ido do corpo físico. Estaremos em corpo espiritual. Estaremos aqui depois da nossa ida para o plano espiritual. E aí, como chegaremos aqui? Chegaremos como tarefeiros, participantes, ou chegaremos como doentes da alma? Estamos nos preparando para daqui a pouco, quando estivermos desencarnados, trocarmos de posição com a espiritualidade que nos auxilia? Vamos desencarnar, vamos estar no plano espiritual. Aqueles que estão no plano espiritual, eles vão reencarnar. Eles estarão aqui, como nós, tarefeiros, e nós teremos a possibilidade de sermos os tarefeiros no plano espiritual? Teremos o conhecimento, teremos a capacidade moral para estarmos auxiliando aqueles que nos auxiliaram quando aqui nós estivermos? Então, são coisas que nós temos que pensar e nos preparar. Porque uma coisa é certa, nasceu, vamos todos desencarnar. A gente se prepara muito para a vida, mas a gente esquece de se preparar para a morte. E não há como fugir dela. O próprio Cristo fala do óvulo da viúva,
que é uma parábola, uma mensagem que ele traz, de falar que aqueles que, na época, faziam-se as doações, né, no templo, no gasofilácio, que era onde jogavam as moedas, e um homem chegou e jogou muitas moedas. Fez uma barulheira que todos do templo conseguiram ouvir, na sua doação para o templo. Era uma coisa bonita, doou muito para o templo. Chegou uma viúva e jogou uma moeda, mas era uma moeda que ela tinha, era tudo que ela tinha. E o Cristo fala, essa viúva, ela deu muito mais do que aquele que deu aquela quantidade enorme de moedas. E todos se foram. Acabou, o templo fechou, foi embora todo mundo, acabou a exclamação da noite e foram embora. E entra uma outra senhora. Aí Humberto de Campos nos fala. Essa outra senhora entrou, pegou uma coisa que parecia ser uma vassoura e varreu o templo. E aí ele fala, esta senhora deu muito mais do que aquela que deu uma moeda, porque ela deu de si. Ela não deu aquilo que ia lhe fazer falta, mas ela deu de si. Ela deu o seu esforço próprio, pelo templo e pelo que ela acredita. E nós? Será que estamos dando nossos esforços? Estamos dando de nós? O quanto estamos dando de nós? E é o questionamento que eu trago para cada um de nós. Será que estamos sendo gratos por tudo que aqui recebemos? E depois disso, que a gente possa levar essa pergunta, esse questionamento conosco para nossas casas, e a partir de uma próxima oportunidade a gente já tenha, se for necessário, se acharmos necessário, uma nova postura, uma nova visão do que é esta casa espírita e do que é qualquer casa espírita. Qualquer local que esteja aberto com o objetivo de fazer a ligação da criatura humana com o divino. Então eu tenho agora, vai conseguir fazer? Uma mensagem que na verdade é uma prece do Emmanuel, que ele fala sobre a casa espírita, que a gente possa fechar nossos olhos e acompanhar essa prece e entender cada palavra do Emmanuel. Muito obrigada a todos pela atenção, pelo carinho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que seja.